carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 17. Vamos ler um pouquinho disso, desse texto, e vamos falar um pouquinho sobre essa palavra. Eu vou continuar a mensagem que iniciamos hoje de manhã, mas que, como continuidade, nós vamos estar lendo num livro diferente e em versículos diferentes em relação a fortalezas que estabelecemos e pecados que estão dentro de nós e que não conseguimos nos libertar, por mais que nos esforcemos, por mais que lutemos contra isso. Pessoas tornaram-se escravas e estão presas. Eu conheci pessoas e conheço pessoas que choram amargamente, desesperadamente, para poder se ver livres de vícios e pecados que seguem a sua caminhada. Estão dentro da igreja e não conseguem se libertar. Como isso acontece, por que acontece e qual a maneira de sair disso tudo? Ela não é difícil, mas também não é fácil. E nós precisamos nos atentar para isso. Porque todos nós, desde que saímos da inocência para a consciência, passamos a criar fortalezas em nossas vidas. E existem fortalezas que nos acompanham. E o maior desejo é se livrar, é se libertar. Eu conheci uma pessoa que ele queria por toda a vida deixar o mundo de traição no casamento, mas uma pessoa boa, honesta, fora daqui, em outra região, mas ele, quando dava-se por si, ele já estava mergulhado no mesmo erro. E ele sabia que o seu casamento ia acabar, que a sua família ia se destruir, e que ele iria perder a maior referência da sua vida, que era o perder a sua família. Que você possa pedir para Deus falar com você neste pouco tempo que nós temos aqui. Quero convidá-los a sentar-se e acompanhem comigo a leitura na sua íntegra, desde o versículo 17 até o versículo 20. Deixa também eu dizer uma coisa para vocês. Esta igreja é uma igreja livre, pentecostal, para adorar, glorificar, exaltar o nome do Senhor. Aqui ninguém é proibido de exaltar o nome do Senhor. Então vamos lá. Aqui no telão já está projetado e no data show lá atrás projetado para mim. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Então vamos repetir aqui. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Segue. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Segue. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Segue o 21 também. Invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Eu estou nas mãos de Deus e que Deus faça o que Ele quer e que eu possa me ater dentro da teologia e da unção do Espírito
porque o maior objetivo da pregação não é criar um terrorismo, a ponto de levar as pessoas a viver um desespero, um fardo, mas é alertá-los para que tomem conhecimento e tenham atitude quanto a um novo passo. Nós sabemos que o diabo é mentiroso, o diabo ele não é criador de absolutamente nada, ele é imitador e, retifico aqui, o diabo é criador de apenas um propósito, que foi a mentira. Tanto que a palavra de Deus o denomina como pai da mentira, criador da mentira. Seja a mentira pequena ou a mentira grande. Seja aquela mentira comercial para vender e conquistar espaço, ou aquela mentira do engano, do horário, num compromisso marcado. Diz assim, o rapaz furou o pneu. Você pensa que esse negócio de furou o pneu já ficou tão banalizado. Mas olha, não sei o que aconteceu, tal coisa assim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Qualquer que seja o ponto de partida da mentira, a Bíblia diz que isto é do diabo, não vem de Deus. Se existem coisas que nós queremos viver e viver bem, nós precisamos respeitar as propostas de Deus para que eu e você, para que nós possamos viver bem. E nós precisamos entender quais são as fortalezas que nos prende e nos separa e nos distancia de Deus. Existem pessoas que estão tão amarradas, que coisas que podem tirá-lo da presença de Deus, ele vê aquilo como simples, faz parte da natureza humana. Isso está tão intrínseco na sociedade, que a sociedade não reprova mais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A sociedade que vivemos hoje é uma sociedade espúria, mentirosa. É uma sociedade que aceita e que ao mesmo tempo condena. É uma sociedade que te recebe, mas que pelas costas está te apunhalando. Existem coisas na nossa vida que nós passamos décadas construindo esse tipo de fortaleza. Hoje de manhã eu citei aqui um exemplo. Imagine você morando numa rua de mão única. Ou saindo da sua casa você tem que, exceto a pé, né? Ou você, se está de carro, de moto, de bicicleta, sei lá eu o quê. Ou a mão tem sentido à esquerda quando você sai da porta da sua casa. Ou a mão é à esquerda, você só pode ir à esquerda. Na desobediência você vai para a direita. Então, se ela é esquerda, é a esquerda. Se é a direita, é a direita. E você anda 10 metros, 50 metros, 100 metros ou 200 metros. E lá tem um terreno, e naquele terreno não tem nenhuma edificação. Mais popularmente conhecido por nós do interior como terreno baldio. Quem já ouviu falar em terreno baldio aqui? Levanta as mãos. Isso é comum. Isso é comum. O que é um terreno baldio? É o que não tem nada construído. Mas ele tem um proprietário, tem uma escritura. Alguém paga, presume-se, né? Que alguém paga o imposto daquilo. E por meses, por anos a fim, a gente passa, aquele terreno continua ali, vazio. A gente se adapta tanto com aquele visual daquele terreno vazio que quando você quer falar de alguém, ou vamos imaginar que você conheça alguém que mora próximo do terreno baldio, você vai dizer assim, é o Toinho que mora ali perto daquele terreno vazio que tem ali no meio da quadra, ou a 200 metros.
Você vai sair para o trabalho, você passa ali. Você vai para o passeio, você passa em frente àquele terreno baldio. Enquanto aquele terreno está vazio, não tem nenhuma edificação, não há nada a contemplar naquele terreno. Quantos aqui moram próximo de um terreno baldio aqui? Levantem as suas mãos. Quantos aqui passam sempre perto de um terreno que está lá sem nenhuma construção? Levante as suas mãos. Será que é possível amanhã cedo você passar em frente deste terreno? E será que você vai achar ali uma construção já bem elaborada, terminada, a ponto de ser habitada? Sim ou não? Claro que não. Se alguém tem interesse de construir, proprietário, tem o interesse de construir, ele vai procurar um engenheiro, ele vai procurar, como é que chama, ô Ju? O arquiteto, que vai fazer a planta, que vai registrar a planta da prefeitura, o arquiteto que vai fazer o desenho, e que vai montar em cima daquilo, vai montar uma bela casa naquele negócio. Depois procura-se o construtor. O construtor vai para aquela área, vai mandar plainar aquele terreno. E vai demarcar aquele terreno com linhas. Sim ou não? Tudo isso é feito num único dia. Sim ou não? Só os vivos respondem, os mortos ficam quietos. Sim ou não? Isto leva tempo. A construção vai do dia a dia. Existem pecados dentro de nós que ele foi sendo construído há décadas. Há muito tempo ele foi sendo plantado. Pegou-se esse terreno chamado espírito, chamado coração, e foi sendo trabalhado. Primeiro a maneira de olhar, depois a intenção do coração, depois aquilo foi ficando na mente, depois foi descendo para o coração, depois o engendramento para se conseguir, depois, enfim, há toda uma estratégica até chegar na consumação daquele pecado. Tem coisas que levou décadas. O marido que gosta de trair a mulher, ou porque ele chegou muito tarde do trabalho, o chefe segurou, isso não é regra. Se não tem mulher que vai olhar para o marido e falar, te mato hoje. Ou a mulher que começa a contar história para o marido. Ou a mulher que frequenta lá a unheira, a manicure. E ela começa a falar mal do seu marido para sua esposa, para sua amiga. O marido que tem uma desculpa de que tem uma viagem. Filhos que querem mentir contra os seus pais, que fazem as mesmas coisas. E isto vai crescendo, vai sendo edificado. Edificado, leva meses, anos e décadas, esse pecado sendo construído interiormente. E tem muitas pessoas que depois disso tudo, quando vê o pior tomando conta da sua vida, ele vem para a igreja. Ele aceita Jesus, ele desce as águas do santo batismo, mas ele continua com os mesmos vícios. São fortalezas. Que é o que acabamos de ler agora. E você vai ter que ter coragem de lidar com isso. Quando Paulo escreveu essa passagem, ele usou figuras que eram totalmente familiares dentro do contexto de fortalezas. Quantos casais construíram fortalezas nos seus filhos por um mau comportamento? Vão passar-se dias, semanas, meses, anos, e esses filhos vão estar com aquilo lá dentro do coração. E quem sabe até
vir a praticar as mesmas coisas. São fortalezas. São horríveis essas coisas. E nós precisamos tomar cuidado, saber alinhar uma vida que queremos seguir. Não uma vida de perfeição, porque não existe ninguém perfeito. Ninguém. Em sã consciência, não tem ninguém perfeito. Mas nós temos sim a capacidade, se quisermos, atrelada ao Espírito de Deus, em rejeitar as obras da carne. Porém, a parte mais difícil é dizer não a si mesmo. É dizer não para os seus próprios vícios. Isto é difícil, gente, difícil, difícil, difícil. Eu dei um testemunho aqui hoje de manhã, quando fui superintendente de São Roque, um obreiro uma vez me procurou e disse: pastor, meu casamento está de mal a pior, minha vida familiar à bancarrota, e eu estou desesperado porque a minha família está a um passo de acabar. E eu não sei mais o que fazer. Só que esse mesmo irmão, um dia comigo, ele chegou a dizer que, conversando comigo, ele perguntou: pastor, eu vou guardar-me aqui de não citar alguns termos, para que as crianças não façam leitura aberta disso, e isso cria aí algum trauma. Ele falou assim: para os momentos de intimidade com a minha esposa, eu gosto de assistir um filme picante. Eu disse: sério? Você precisa disso? Esse é o teu combustível? Este é o teu elixir da jovialidade? Isso é o que faz com que você venha a ter na sua esposa prazer? Querido, você não está com prazer na sua esposa, você está com prazer naquela atriz satânica do outro lado. A sua mulher, vendo e assistindo tudo aquilo, já não tem mais prazer em você. Ela tem prazer naquele ator satânico, maligno, do outro lado. Passou-se pouco tempo, muito pouco tempo. Ele me ligou dizendo se eu podia atendê-lo. E eu recebi e fui atendê-lo no escritório regional. E ele me ligou e disse: posso ir com a minha esposa? Claro, deve. E eu os recebi. E estando no meu escritório comigo, ele começou a falar e disse: pastor, eu estou aqui com a minha esposa porque eu quero de uma vez por toda acertar a minha vida familiar. Gente, eu confesso para vocês, foi a única vez na minha vida como pastor que eu me tornei impotente. Eu não consegui dizer uma só palavra. Eu não consegui dar sequer um único conselho. Eu não consegui ajudar aquele casal. E fato este que a conversa praticamente nem terminou. E eu não consegui sequer orar, porque aquela mulher se colocou em pé dentro da minha sala, mas falou tanta sujeira, mas tanta sujeira, mas tanta sujeira, que eu fiquei embasbacado, eu não consegui emitir som, eu só fiquei olhando para aquela mulher em pé e apontando para o marido e falando coisas horríveis que eu nunca ouvi na minha vida. E jamais sabia que pessoas tinham aquele tipo de prática. Até que ela virou para ele e falou assim: seu canalha leitor da Bíblia, diga ao seu pastor quem de fato você é. E eu pensei comigo: uau! Mas ela falou tanta coisa ruim, tanta coisa ruim. Aquela mulher tremia, as lágrimas desciam e ela... Eu falei: essa mulher vai morrer. E ela saiu de dentro da minha sala e puxou a porta e mandou a porta, que eu pensei: o que tem a ver minha porta, minha sala? Quando aquela mulher saiu, foi embora, eu olhei para ele e falei: você está satisfeito?
Porque ela ainda, quando foi sair da sala, disse assim: você me ensinou a ser mulher de muitos homens. Foram os valores que aquele marido construiu na sua esposa. Porque achar-se libertino traria para si um momento de distração, um momento de descontração, um momento prazeroso, um fetiche no relacionamento. Acabou com a vida deste casal. Coisas que vamos construindo aos poucos e que achamos não ter importância num futuro não tão distante. Isto vai aflorar. Todos nós queremos ser perdoados dos nossos pecados. E Deus está pronto para nos perdoar. Em qualquer tempo, em qualquer momento. Nós vamos ser perdoados. Se alguém pregar para você diferente disso, não acredite. Porque a misericórdia de Deus transcende a qualquer pensamento, a qualquer linha de entendimento humana. Porém, tem uma coisa que Deus não vai fazer nunca. É interromper a colheita daquilo que você praticou. Seja mais cedo ou mais tarde, mas vai ter um tempo que você vai colher. E ninguém quer colher. Porque é horrível colher as consequências do pecado que praticamos. Mas vai colher. Não tem como escapar disso. Para aqueles que conheceram a verdade, para aqueles que provaram a Cristo, para aqueles que receberam a Cristo, para aqueles que estão em Cristo, não tem como, a não ser para aquela pessoa que veio para Jesus, veio no primeiro amor, e Deus então transformou a vida dela. Por isso que Paulo, com ousadia, diz àqueles que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas para aqueles que estão em Cristo e mantêm-se dentro dos vícios do homem velho, são fortalezas. Por que muitas pessoas não conseguem ter sucesso de jeito nenhum em sua caminhada? Porque construíram durante décadas da sua vida fortalezas. Por que certos filhos, depois de um certo tempo na sua idade, criam revolta dos seus pais? Por fortalezas. Os romanos frequentemente atacavam os fortes cilicianos. Era comum os romanos fazer isso, porque eram fortes construídos por piratas. Então os cilicianos, eles tinham uma fraqueza, porque construíam fortes, mas não eram estratégicos. Os romanos eram pessoas estratégicas de guerra e tinham sabedoria de como minar os fortes. Não há como esconder o que sentimos dentro de nós, enquanto não dissermos não a nós mesmos. Não há como esconder. Se não tivermos a coragem disso. Às vezes, há até necessidade, no caso do casal, os filhos, procurarem os seus pais e confessarem os seus erros. Pastor, pelo amor de Deus, se eu fizer isso, minha cabeça rola. Ótimo. Então, se é para chegar a esse ponto, não faça. Faça diante de Deus. Mas faça. Se você quer viver um ano de céu aberto na sua vida, entenda, à medida que você veio a Jesus, a tua vida já não te pertence mais, mas ela pertence a Cristo, porque os céus se abrem na vida daqueles que têm vontade de servir a Deus com coragem, intrepidez e notoriedade.
Se é para Jesus, pode ser melhor. A palavra fortaleza usada por Paulo nesse texto foi a mesma palavra usada para os fortes construídos pelos piratas para roubar e destruir o povo. Uma fortaleza espiritual é um padrão de pensamento, emoção ou ação que permite que o grande ladrão, chamado Satanás, roube, assalte e destrua a nossa vida. Impede-nos de alcançar um conhecimento íntimo de Deus e de fazer a sua vontade. Quando vemos tal padrão em nossa vida ou família, precisamos reconhecer que estamos em uma batalha espiritual intensa e devemos então aprender realmente a nos tornarmos pessoas de oração. Pode carregar arco 70 porque tem a vontade. Comprei 5 galões para... Vocês estão vendo, gente? A cada 10 minutos a igreja é higienizada enquanto eu e você estamos aqui dentro. Então preste bem atenção nisso que eu estou dizendo. Eu não vou perguntar aqui quantos têm algumas raízes profundas do pecado que lhe acompanha. Eu não usaria desta estupidez. Mas tomara que esta palavra esteja falando com você. Porque é comum pessoas vir procurar a mim para dizer, pastor, tal coisa eu não consigo abrir mão, tal coisa eu não consigo me ver livre. Ele criou uma fortaleza demoníaca em sua vida. Ele criou uma fortaleza demoníaca que mais cedo ou mais tarde, não adianta, ele vai ser perdoado, ela vai ser perdoada, ponto. Não aceite ninguém dizer para você que Deus não está pronto para perdoar. A Bíblia diz que a misericórdia, a bondade de Deus se renova a cada manhã. Então ele está pronto para perdoar. Mas a colheita não tem nada a ver com Deus, a colheita é humana. A colheita é humana. Então é muito importante o que você tem feito na sua vida. Você mentiu? Pode ter certeza, você vai colher. Traiu? Pode ter certeza, você vai colher. Não adianta, gente. Nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós trazemos para dentro de nós. A maculação do leito. Nós temos que tomar cuidado com estas coisas. E tem pessoas que não estão preocupadas. Geralmente permitimos que fortalezas se ergam em 3 áreas da nossa vida quando nutrimos pensamentos errados por um longo tempo. Então surgem as fortalezas mentais. Quando praticamos com insistência um comportamento errado, esses maus hábitos vão evoluir para fortalezas espirituais. Quando abrigamos sentimentos doentios, eles formam fortalezas emocionais. Quando permitimos que os maus hábitos, os maus pensamentos ou as emoções doentias se tornem fortalezas, o resultado é o mesmo. Elas nos privam de um relacionamento íntimo com Deus. Tantas pessoas maravilhosas, mas que se tornaram tão somente religiosas. Já não tem mais aquela ligação de sentir a presença do Espírito Santo de Deus. E para sentir o Espírito Santo de Deus, eu não preciso tocá-lo. Eu vou sentir a sua manifestação. Você tem que aprender com aquelas coisas ruins que tentam entrar em você e que você sabe que Deus não aprova. Então repreenda isso, tire isso de você, porque Deus não tem compromisso com estas coisas.
Diz a palavra de Deus, minha é a vingança, assim diz o Senhor. Deixa o Senhor controlar as coisas em sua direção. Deixa Deus mover as coisas em sua direção. Durante a criação de nossos filhos, frequentemente vemos fortalezas na vida dessas crianças. Na realidade, costuma ser muito mais fácil perceber os fortes ou as fortalezas espirituais que nós criamos em nossos filhos. Porque eles são atacados nos seus sentimentos, no coração dessas crianças e desta família. Deus nos dá a responsabilidade de orar por nossos filhos quando percebemos fortalezas neles, mas não adianta orar para os nossos filhos se nós não temos mudança de comportamento. No entanto, temos uma responsabilidade ainda maior de identificar e destruir estas fortalezas na vida dos nossos filhos. Quem está entendendo a mensagem? Diga amém. Nossa, que amém fraco. Pensei que só eu estava cansado. E olha que eu venho de uma Covid, hein, gente? E amanhã já é dia de estrada. Amanhã é dia de viajar. Eu não vejo a hora. Mas deixa eu perguntar aqui uma coisa para vocês. Quem está com sono, fala amém. Já você vai embora para dormir. Quem está aqui com vontade de aprender mais um pouco, fala amém. Glória a Deus por você. Ô gente, a gente ri, a gente brinca, mas é muito sério o que eu estou falando aqui. Sabe por que é muito sério? Pense comigo o seguinte, existem pessoas que estão na igreja há décadas. E elas nunca avançaram em absolutamente nada. Nunca. Nunca tiveram nada para melhorar. É um desgosto você conversar com uma pessoa que você olha e pergunta, e aí, está tudo bem? Ele é um verdadeiro, se torna um verdadeiro galinha Angola. Ah, está mais ou menos. E aí, outro dia, como é que está? Ah, mais ou menos. Você encontra novo. E aí, como é que está? Melhorou? Ih, rapaz, está um pouquinho pior. Aí você encontra de novo, você fala, já vem aquele Satanás. Mas por via de dúvida, vamos ver se ele melhorou. E aí, como é que está? Rapaz, está numa luta. Sai de perto dessa pessoa. Sai de perto dessa pessoa, porque ele não tem coisa boa para te passar. O capeta passou a ser amigo dele. Você tem que enxergar coisas diferentes, você tem que ver as coisas diferentes. Quantas vezes sou convidado para tratar de documentos e eu procuro agir com a maior transparência possível. Eu não tenho ponto facilitador para ninguém. Tanto é que para muitas pessoas, a nível de Brasil, eu sou odiado, porque sabem que comigo não encontram facilidade. O que tem que ser, será ponto final. Vai me odiar? É um problema da pessoa. É um direito que ela tem. Vai tocar tambor contra mim na encruzilhada? Não vai funcionar, porque o meu Deus é aquele que me guarda. Mas quando eu voltar para minha casa, eu não vou voltar com a sensação de dever cumprido. Eu vou voltar com a certeza de que eu cumpri meu dever. Portanto, esposa, como rainha do lar, por você entra a bênção na sua casa. Marido, como sacerdote do lar, por você entra
sinais, maravilhas e prodígios dentro da sua casa. Só procure viver qual é a maneira que você escolheu para desenvolver uma vida saudável. Dessa maneira, pouco a pouco, a fortaleza vai se tornando parte da nossa vida diária e, portanto, muito difícil acaba se tornando de reconhecer. Eu já estou terminando a mensagem para tomarmos a ceia. Quantos aqui pretendem identificar as fortalezas da sua vida? Levante as suas mãos. Quem aqui pretende identificar as fortalezas? Levanta a mão bem no alto, na altura do queixo. Aqui não resolve muito não. Levanta a mão mais alto que você puder. Ah, pastor, eu não vou levantar a mão porque eu não tenho fortaleza. Mentiroso. Tem sim. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é o que confessa do que o que retém. Eu tenho fortalezas. Vocês estão achando que vocês estão vendo aqui em cima um anjo? Um Jeová Júnior? Eu tenho fortalezas. Nós não podemos ter essa máscara de santidade. É por isso que eu vivo dizendo aqui nesse púlpito. Eu tenho nojo de pessoas que dizem ser perfeitas e santas. Sai de perto desse, porque ele engana até o diabo. O diabo tem medo dele, não pelo poder e unção de Deus, mas porque ele engana o diabo. E para tomar o lugar do diabo é 2 palitos. Sabe por quê? Quem está pregando aqui para vocês é um ser natural, um homem natural. Que se eu não vigiar, eu caio igualzinho vocês. Nós precisamos parar, sabe do que, gente? Dessa falsa religiosidade que não vai nos levar a lugar nenhum. Nós precisamos entender realmente, eu tenho que ser transparente. Se pretendemos identificar as fortalezas em nossa vida, segura aí, precisamos saber como e onde elas se originaram. Esse é o primeiro passo. Um dia você foi enganado por alguém. Se você não conseguiu perdoar e tirar aquilo de dentro de você, isto vai ruminar você dias após dias, meses após meses, anos após anos. Quando você perceber, você já está fazendo parte deste mesmo engano. Você tem que lidar com isso. Olha aqui, talvez eu escandalize muitos, inclusive escandalize quem está lá me assistindo, a nível de Brasil e até outros países. Tem hora que a gente dá vontade de dar um no queixo de alguém, não tem? Sim ou não? Sim ou não? Dizem que mulher, quando briga uma com a outra, agarra no cabelo. Só já agarrou no cabelo de alguém, pastora Zenaide? Brincadeira à parte. Mas olha, tem hora que a gente perde a paciência. Principalmente quando alguém quer passar o recibo de trouxa. É ou não é, doutor? Você já viu aquela pessoa que chega perto de você e fala, você me conhece? Uma pessoa uma vez perguntou isso para mim em São Paulo. Quando nós fomos auditá-lo, se achava todo poderoso. Você não sabe quem eu sou? Eu falei, sei sim. Inferior a titica de galinha. A gente tem essas vontades. A gente tem essas vontades. É a hora de você dizer não e recuar. Às vezes é preciso dar um passo atrás para andar 10 depois. Não tenta enganar-se a si próprio. As fortalezas normalmente se iniciam de 3 maneiras diferentes. Segura aí.
Primeiro, elas podem ser herdadas como defeitos que são passados pelos pais, avós e gerações anteriores. Vê se você não segue algum desses vícios que veio de família. Segundo, podemos permitir a construção de fortalezas quando nos conformamos com os padrões de pensamentos do mundo, em vez de permitir que nossas mentes sejam renovadas e conformadas à imagem de Cristo. Como eu estou na transmissão, e eu tenho liberdade de expressão, a Constituição me dá o direito de opinar. Eu sou contra os homofóbicos. Acho que o Brasil deveria repensar e pôr uma lei perpétua de pensamento meu, opinião minha, não guarda relação com ninguém e muito menos com quem está me assistindo. É um pensamento meu. Os homofóbicos deveriam ser condenados à prisão perpétua. Mas eu não concordo com o homossexualismo. Eu não concordo. Eu não concordo e ponto. E tem gente que vê, tem cristão que vê isso normal. Está tão normal na sociedade. Está tudo bem, isso já faz parte. Da minha vida, não. Da minha intimidade e relacionamento como ser humano, não é normal. Eu vou respeitar, mas dizer que eu vou aceitar isso para mim, não vou não. Se eu estiver na estrada, viajando, minha esposa está do meu lado, e de repente ela vira para mim e fala assim, bem, encontrando um posto, porque eu quero usar o toalete. Gente, imagina, fala toalete, né? Não vira e fala, eu quero ir no banheiro. Então a gente para o carro, desce para a esposa ir, né? Você já aproveita e também já faz o que tem que fazer. Aí desce lá um barbudo de cavanhaquinho feito para entrar no banheiro compartilhado. Não vai entrar no banheiro que a minha esposa está. Não vai. Pode chamar a polícia, pode chamar o exército. Eu vou ficar ali na porta. A hora que a minha esposa sair de lá, você entra. Se você tem direitos, eu também tenho. É isso que a Constituição diz. Por isso nós temos que pensar nas eleições que vêm pela frente. Então, gente, pense bem. As coisas que nós nos conformamos. As coisas que nós achamos que está tudo bem. Não tem problema. Olha, eu estou assistindo um filme na televisão e esse filme ele tem conteúdos sexuais abertos. Não, mas passa aquele negócio ali, passa logo, eu até não procuro não olhar. Eu fecho o olho e fico, o sangue de Jesus tem poder. Senhor da glória, é verdade, mas acontece. Nós temos que tomar cuidado com os padrões do mundo. Você não precisa se isolar de ninguém. Mas você não precisa admitir os padrões desse mundo. Eu tenho diversos amigos em Sorocaba que são delegados de polícia e muitos deles são membros da maçonaria. E uma vez eles me convidaram para fazer parte deste grupo com eles e passar uma vez por mês, a cada 2, 3 meses, nos reunirmos para almoçarmos e daí por diante. Bom, perfeito, eu fui fazer parte, porque eu tenho amigos, eu não me importo se eles são evangélicos ou não, eles vão conhecer a mim como cristão. Até que um deles, um dia, começou a me assediar para a maçonaria. E eu virei para ele e falei, fulano, falar do amor de Deus para você, eu já falei. Quantas vezes eu convidei ou tentei dissuadir você da sua ideologia para vir para a placa denominacional que eu pertenço? Nunca. Falei, então atenha-se no seu lugar. Bastou, nunca mais. Então eu preciso ser sincero. A transparência vai sempre me fazer ser bem-vindo.
ou mal vindo. Se for mal vindo, então não vou mais naquele lugar. Mas eu sou respeitado pela minha transparência. Então nós temos que aprender. Isso não significa que eu não sou pecador. Terceiro e último, podemos permitir construção de fortalezas por meio das nossas escolhas. Muitas vezes vemos as fortalezas que são herdadas durante os primeiros anos da infância. Esse é o período de vida em que estamos mais aptos a discernir esse tipo de forte espiritual na vida de nossos filhos. Tome cuidado com aquilo que você acha ser normal demais. Eu estou encerrando aqui, gente, a minha fala. Com um protesto que eu fiz há muito tempo atrás sobre a festa carnavalesca, em que muitas igrejas acabavam se inscrevendo, não sei eu em que departamento aí, para saírem com um cordão pulando e evangelizando. Para cima de Moá. Para cima de Moá. E uma vez, os jovens vieram me perguntar o que eu achava. Vocês estão querendo ir para a bandalheira igualzinho eles. Não, pastor, sangue de Jesus tem poder. Nós vamos lá para evangelizar uma ova. Por que você não vai evangelizar no dia a dia? Por que tem que ser no carnaval? Tome cuidado com aquilo que você acha não ter importância, mas que vai criar uma separação entre você e Deus. E essas fortalezas vai impedi-lo, sem dúvida nenhuma, de alcançar uma nova etapa. Encerro com este versículo, com este capítulo e versículo e livro. Vamos lá, Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos, capítulo 12, verso 2. Vamos ler junto comigo, gente? No 3, 1, 2, 3. E não... Parou. Gente, vocês são maravilhosos. Vocês têm aqui, vocês têm doutorado, vocês são corretíssimos na leitura. Por favor, aumenta um pouquinho o tom. Sei que vocês estão de máscara, dificulta um pouquinho mais, mas aumenta um pouquinho o tom. E vamos para a leitura. E não vos conformeis... Alguém entendeu alguma coisa? Está tão explícito. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transforma a sua mente. Transforma a maneira de ver as coisas tão simplistas. Essas coisas simplistas demais, elas estão dentro do contexto da falácia. Tudo está tão bem, está tão lindo, tão maravilhoso, mas vai te pegar no meio do caminho. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.